Ó, vou ler com vocês. O pessoal do YouTube pode mandar dúvida a hora que quiser, tá legal? André preparou 2 litros de refresco de maracujá, misturando uma parte de suco concentrado com 6 partes de água. Beleza? Então, 1 para 6. Suco para água. Após ter tomado 1 litro, ele soube que havia usado uma proporção errada. A proporção correta era de uma parte do concentrado para 8 partes de água. Deixa eu ir anotando que eu vou esquecer isso aí tudo. Então, assim, ele usou uma parte de suco para 6 partes de água. Isso é quanto ele usou. Aí, ele bebeu 1 litro. O total antes eram 2 litros. Ele bebeu metade, tudo bem? Aí ele queria a mistura certa, na proporção certa, que é de uma parte do concentrado para 8 partes de água. Então ele quer agora uma parte de suco para 8 partes de água. Concorda que antes ele tinha colocado menos água do que deveria e agora ele tem que colocar mais água? Então ele não vai ter que colocar suco, ele vai ter que colocar água, beleza? E ele quer fazer isso adicionando 1 litro. Então ele bebeu 1 litro, ele vai adicionar mais 1 litro para voltar a ter 2 litros de suco, beleza? Só que agora ele quer na proporção de 1 para 8. E aí volta a ter 2 litros de suco. Essa é a ideia. Vou ler de novo, desde o começo agora que está anotado. André preparou 2 litros de refresco de maracujá, misturando uma parte de suco concentrado com 6 partes de água. Tá aqui. Após ter tomado 1 litro, ele soube que havia usado uma proporção errada. A proporção correta era de uma parte do concentrado para 8 partes de água. Tá aqui. Querendo aproveitar o litro do refresco que sobrou, ele teria que preparar 1 litro de uma nova mistura para obter novamente um total de 2 litros, porém com uma proporção correta. Então ele não vai adicionar só água, na verdade, vai adicionar uma nova mistura que faça com que o resultado final da mistura esteja na proporção de 1 para 8, suco para água. Nessa nova mistura havia X partes de concentrado. Então aqui, ele vai colocar aqui 1 litro, que tem X de suco para Y de água. E aí, a pergunta do exercício é quanto que vale a razão X sobre Y. Então, Gi, deu para entender o que está acontecendo? Ele tinha feito o suco errado, bebeu metade, percebeu que ele tinha colocado menos água do que devia. Aí ele fez à parte um novo suquinho, que tem X de concentrado para Y de água. Misturou esse novo suquinho com o que restou do suco antigo, passando a ter um novo suco resultante na concentração correta. Pegou o grosso da coisa. Agora vem o como resolver isso. Alguém quer dar uma ideia para resolver? Alguém quer se manifestar antes de eu fazer? Não, né? Melody, daqui a pouquinho eu vejo, tá bom? É de Olimpíada essa questão? Eu vejo. Daqui a pouquinho eu dou uma olhada. Então vamos lá, pessoas. Vamos pensar assim, ó. Quando ele dá o valor total do volume e a proporção de suco para água, eu tô escrevendo suco, mas é o concentrado, beleza? A proporção de concentrado para água, ele tá me dando implicitamente o valor em volume, em litros, por exemplo, de concentrado que foi colocado. E o valor em volume, em litros, por exemplo, de água que foi colocado. Tá claro isso? Então, assim, antes, quantos litros de concentrado ele tinha colocado? Se eu falar para vocês que ele colocou 1/7 vezes 2 litros de concentrado, que eu estou chamando de suco aqui. Vocês entendem? Porque, ó, quando eu falo que é na razão 1 para 6, existem 6 mais uma partes no total. Então, o suco representa uma dentre essas 7 partes. Tá legal? Então, 1/7 vezes 2 é a quantidade em volume de suco. E
Da mesma lógica, 6 partes dentre 7 vezes 2 litros é a quantidade de água. Antes. Tá claro isso? Supondo uma mistura homogênea e ele bebeu bonitinho, se ele bebeu exatamente metade, então ele bebeu metade de concentrado e metade de água, concorda? Tá. Então quanto que sobra? Ele bebeu 1 litro do total. E quanto que sobra? 1 litro. Certo? Vai sobrar exatamente metade disso e metade disso. Agora, quanto é que é metade de 1/7 vezes 2 litros? É 1/7 vezes 1 litro. Concorda que metade disso é só cortar esse 2 aqui? Ou seja, e aqui também, né? Ou seja, quanto que tem na jarra de suco dele agora de concentrado? Tem 1/7 de litro. E quanto tem de água? 6/7 de litro. Beleza? Tá bom. Agora sim. Ele vai pegar e vai adicionar mais 1 litro, ó, de uma nova mistura que tem X para Y de suco para água. Concorda? Você vai adicionar 1 litro. Beleza. Desse 1 litro, eu sei que X sobre X mais Y vezes 1 litro é o volume de suco. Tá claro isso? Mesma coisa, é parte pelo todo, ó. A parte é o X, o todo é o X mais Y, beleza? Da mesma lógica, Y sobre... Tô na frente não, né? X mais Y vezes 1 litro que ele adicionou vai ser o volume de água. Estão comigo? Tá. Antes de eu continuar, esse é um momento que alguns de vocês pensam: nossa, Gabs, não tem um jeito mais fácil? Tem jeitos mais fáceis. Esse jeito aqui é só o que eu acho mais organizado pra gente começar, tá bom? Beleza. Agora vamos lá. Quando ele tinha isso e adicionou isso, resultou em quê? Bom, de suco, ele vai ter 1/7 de litro mais isso, concorda? Em volume de suco, X sobre X mais Y. Isso daqui ele vai ter de suco. E quanto que ele vai ter de água? O que ele tinha antes, que tinha sobrado, né? 6/7 de litro, mais Y sobre X mais Y de água. Estão comigo ainda? Tá. Finalmente, essa nova mistura tem que estar na razão, vou subir, ó, 1/8. Certo? Significa que a quantidade de água que tem no resultado final tem que ser 8 vezes a quantidade de suco que tem no resultado final. Estão comigo ainda? Então, o que eu vou escrever? Vou escrever que isso é igual a 8 vezes isso. Então, 6/7 mais y sobre x mais y é igual a 8 vezes 1/7 mais x sobre x mais y. Pronto. Uma equação para duas variáveis. Em geral, isso me seria um problema, porque eu preciso do mesmo número de equações variáveis. Porém, nesse caso, a pergunta final não é nem o x e nem o y. A pergunta é x sobre y. Então, provavelmente, eu não vou precisar de outra equação. Tudo bem? Tá, vou precisar de espaço aqui.
Vou jogar isso aqui para a próxima página, calma aí. Então, vamos lá. Ele tinha bebido, adicionou. Vai, caneta. Pronto. Adicionou isso. Resultou nisso. E aí a gente concluiu isso daqui. Para quem não entendeu essa equação, ou quem estava meio distraído, eu sei que a quantidade de água é igual a 8 vezes a quantidade de suco. Ou de concentrado. É isso que está escrito aqui. Agora vamos tentar... Ele quer x sobre y, certo? Eu vou tentar isolar o x em função de y de alguma maneira, tá? Vamos passar limpo. Ó. 8 vezes 1 sétimo dá 8 sétimos. Menos 6 sétimos dá 2 sétimos do lado direito. Do lado esquerdo eu tenho y sobre x mais y. Mais, aqui, 8x sobre x mais y. Estão comigo? Se eu passar esse cara para lá, como o denominador é o mesmo, eu posso juntar. Vai ficar y mais 8x, mais não, menos. Passei para lá, né? Menos 8x sobre x mais y igual a 2 sétimos. Beleza? Vou passar o 7 multiplicando e o x mais y multiplicando. Daí todo mundo vai ficar em função ou de x ou de y. Era isso que eu estava procurando. Porque, ó, 7y menos 56x é igual a 2x mais 2y. Agora eu consigo deixar, por exemplo, tudo que tem x de um lado, tudo que tem y do outro e passar o y dividindo, entendeu? Essa era a minha busca aqui. Isso aqui estava me incomodando, ó. Faz umas 2 linhas que isso aqui estava me incomodando, porque era um cara que não tinha nem x nem y. Eu estava com um pouquinho de medo dele. Mas agora desapareceu. Belezão? Tá. Daí eu tenho então que, ó, 56 passa para lá fica 58, 2 passa para cá fica 5. 5y é igual a 58x. Ele quer x sobre y. Então eu vou passar o y dividindo e o 58 dividindo. Então, se eu não errei nenhuma conta, o que é muito improvável, porque é longo isso daqui, a resposta deveria ser 5,58avos. Alguém viu algum erro aqui no meio? De distração? Tem isso? Ufa, tem. Alternativa B.